5, a partir do versículo 1 ao versículo 16. Aleluia. Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia segurá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque muitos vivem nele. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandassem para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porco, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então saíram os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Até aí. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra, que é viva e eficaz, e pedimos a Ti neste momento que esta palavra venha falar aos nossos corações, que ela venha, ó Deus, cumprir aquilo para que foi designada nesta noite, para esses que estão aqui presentes, para esse que nos ouve e para esses que vão ouvir depois, ó Deus, na gravação deste serviço. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos e queremos declarar que não há Deus além de Ti, não há Deus como Tu. Tu és o nosso Deus, um Deus de amor, um Deus de bondade e misericórdia, um Deus que traz à existência as coisas que não existem, o Deus Criador, que nesta noite está trazendo no nosso meio aquilo que nos é falta, aquilo que não é necessário, para que venhamos estar presente e perante a Tua presença com santidade. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Nós tivemos 2 cultos em casas nesse fim de semana, na casa da Socorro. A irmã Renata e a irmã Marlene esteve lá presente, orou pela sua casa, e ontem também tivemos na casa do Mike e da Grace. Eu até postei algum momento que nós estávamos louvando no WhatsApp da igreja, e nós ali fizemos o que Deus falou em sonho para a Grace, que queria um culto na casa dela, culto celebrado naquele lar. E o que Deus tem colocado no meu coração é que é um tempo de se fazer isso. Aleluia. Eu quero dizer para você, se você sentiu o seu coração, sentiu alegria, por isso que eu postei um que nós estávamos louvando, de fazer um culto na sua casa. Vamos fazer um esquema, vamos fazer um horário e vamos visitar a sua casa, vamos louvar ao Senhor, bem dizer, declarar a palavra de Deus na sua casa, na sua família. Amém? Nós tivemos ali uma palavra que veio trazida de quando Deus falava através de Moisés sobre o retorno da caminhada depois de 272 quilômetros, ter saído do lado do Egito, do Mar Vermelho, eles voltassem para lá. E Deus falou sobre isso para prevenir as famílias, os pais principalmente, os sacerdotes, de estar na presença de Deus, para que não volte lá do ponto do início, porque é perda de tempo. 272 quilômetros já adiante, temos que voltar de novo para recomeçar de novo. Nós já chegamos num ponto, como pais, como família, que nós não podemos retornar aonde nós já chegamos. Amém? Amém. Aleluia. Mas hoje Deus traz uma outra palavra. A palavra de Deus é rica, ela é eficaz. Toda vez que a gente lê a palavra de Deus, toda vez que a gente vai pregar a palavra de Deus, a gente vê a riqueza de cada palavra, de cada versículo, de cada vírgula. Quando Deus coloca uma vírgula, quando Ele coloca um ponto final, quando Ele coloca um ponto de segmento, muda totalmente a direção daquilo que
não muda, mas acrescenta, quero dizer, quando a gente prega um texto, na outra semana a gente vai pregar de novo, e por causa de que a vírgula está mais adiante ou está mais atrás, algo muda totalmente naquele que vai pregar, porque Deus, Ele é rico em sua palavra. E eu quero dizer para você que quando nós pregamos a palavra de Deus é para o ser humano. A palavra de Deus é para o povo de Israel, a palavra de Deus é para a igreja, mas no todo, a palavra de Deus é para todo ser humano. Quando às vezes se é ministrada uma palavra, por exemplo, nós temos um texto aqui desse endemoniado. Muitos que não têm, talvez, o discernimento ou é orgulhoso para não receber a palavra como uma palavra. Essa palavra para quem é endemoniado? Essa palavra é para o ímpio. Essa palavra para quem não aceitou Jesus, o endemoniado gadareno. Não, eu quero dizer para você que esse endemoniado gadareno ele era humano. Ele era um homem, e nós vamos ver aqui quanta coisa que tinha nesse homem que pode ter em você hoje. Não se ofenda com a palavra de Deus, mas receba ela. Ela está aqui hoje para te libertar. Amém? Amém. Aleluia. Nós temos aqui a história desse homem que diz a Bíblia no texto que ele vivia aonde? No cemitério. Deus foi logo no ponto. Ele vivia no meio dos túmulos, no meio dos sepulcros. E então ele vivia no cemitério. Em outras palavras, ele vivia em um local de mortos. Ele vivia em um ambiente onde ali já existiam corpos, ou vamos chamar de pessoas mortas, porque eram pessoas mortas, eram corpos já inativos, porque o espírito já havia saído, o espírito de vida havia saído dessas pessoas. E ele vivia naquele local. E eu vejo nessa ministração, eu ouvi essa ministração um tempo atrás, eu coloquei no meu coração um dia, eu quero pregar isso, e Deus disse, é hora de pregar isso. Eu não gosto de repetir mensagem de pregador, mas eu gosto de ouvir a palavra e, se for necessário, pegar pontos principais e aplicar. E esse homem vivia em uma terra de mortos, em um ambiente de mortos. E quem vive em um local de mortos não tem sensibilidade, não tem direção, né? Não tem volta, não tem vida, e vive, será que eu posso dizer a palavra, vai arredondar a palavra para dizer viver? Vive em um completo solidão. Esse homem, ele vivia se cortando, ele vivia em grilhões, quando conseguiam prender ele em grilhões, as correntes, né, as algemas e cadeias. E no versículo 4 fala que ele despedaçava as cadeias dos grilhões. Isso me mostra que esse homem, ele não tinha controle de si, né? Falando endemoniado, já sabe que ele não tem controle de si. Ele não tinha controle das suas emoções, das suas ações. Ele não tinha controle de sua vida. Ele fazia coisas que ele não sabia se era certo ou que era errado. Porque quem vive em um local de cemitério, um local de morto, não sabe o que está fazendo. Amém, igreja? E nós vemos aqui que mais tarde Jesus vem para ajudar ele. E a mensagem, eu pedi alguém para colocar, não sei se vocês conseguiram colocar o texto. Eu queria que fixasse na cabeça de vocês, por favor, se alguém o João, se alguém colocasse o título da mensagem, que é Ajuda está a caminho. Por favor, um de vocês coloca ali. Ajuda está a caminho. O texto de Marcos, capítulo 5, de 1 a 14. Amém? Glória a Deus. E esse homem, ele vivia, talvez esperando lá dentro dele, na pouca consciência que eu conheço, como é que o diabo trabalha em endemoniados. Às vezes dá um relapso assim, dá uma coisa. Eu vi uma vez, eu estava pensando no demônio de uma pessoa e o demônio sempre voltava, porque a pessoa voltava na cama de novo. Mas no momento de relapso, no momento de lucidez, essa mulher disse, pelo amor de Deus, me ajude. E voltou, o demônio pegou de novo. Então ela conseguiu naquele momento ter um momento de lucidez, de liberdade, posso dizer assim. Talvez o anjo segurou o demônio para que ela clamasse por ajuda. Ela chegou para mim, para a pastora, na época Teresa, umas duas pessoas que trabalhavam com libertação, e ela disse assim, por favor, me ajude, eu não aguento mais.
2 ou 3 vezes aconteceu isso. Igreja, eu não sei se você precisa de ajuda, mas vou lhe contar uma história bem curtinha, bem pequena. Uma vez um pregador lhe contou uma história. Ele disse que morava no norte dos Estados Unidos e estava nevando muito, chovendo muito, e muito gelo. E havia, eu creio que foi na porta de uma escola, e a mãe foi buscar o filho, pegou na mão do filho para andar naquela calçada de gelo com todo cuidado para o filho não cair. E eu acho que ele, para mostrar, né, para os outros colegas que ele sabia que não precisava pegar na mãe, como as crianças de hoje, né, estão crescendo, você vai dar um beijinho nela, não, daddy, ai, não. Não é assim? A Sara era assim, quando eu fui dar um beijo nas coisas da escola, né, as colegas não veem. Então, a mãe pegou uma mão da criança e quando começou a andar, ela sacudiu a mãe e disse, mãe, eu não preciso de ajuda, eu sei andar no gelo. E no primeiro passo que aquela criança deu, ela rodou, bateu o bumbum no chão e correu para o outro, e tentava levantar e caía de novo, e acabou se machucando e levantou, e chorando, deu a mão para a mãe e aceitou a ajuda da mãe. É assim que a gente faz com Deus. Deus manda ajuda, Deus manda a palavra, Deus manda o pregador para te ajudar, Deus manda o pastor para te aconselhar. Mas você diz, eu já tenho 20, 30 anos de igreja, eu já conheço a palavra, eu já sei que o diabo quer fazer comigo, eu já sei por onde ele quer andar, eu já sei por onde ele está tentando me levar, eu já sei das armadilhas, das artimanhas do diabo, eu não preciso de ajuda de pastor nenhum. E aí na primeira queda, eu falo, pastor, tira por mim. Claro, não tem que orar. Funciona assim. É por isso que eu estou dizendo que a palavra de Deus, ainda que está falando de um endemoniado, serve para nós que somos crentes. Serve para nós que somos intercessores, que somos guerreiros, que conhecemos a palavra. Serve para nós que acordamos às 2, 3, 4 horas da manhã para orar por aquele que precisa. E graças a Deus, na verdade, nessa igreja acontece isso. Mas nós precisamos de ajuda. Passamos, às vezes, pelo corredor aqui, para ir na cozinha, para ir até no banheiro. E vemos aquela irmã com aquela cara triste. E às vezes a gente pergunta, irmão Roberto, tudo bem? E às vezes aquela irmã tem um certo orgulho de falar, não vou dizer que está bem, porque por exemplo, só aconteceu isso. Eu toco no louvor, se eu disser para o irmão Roberto que eu não estou bem, que eu estou com um problema, como as pessoas vão me receber se eu estou liderando o louvor? Né? Então quando você passar por uma pessoa assim, perguntar, está tudo bem, tudo ok, como é que está você? E a pessoa disser, está tudo bem, eu não acredito, é mentira. Nós queremos esconder, nós queremos dizer que nós estamos no controle, nós queremos o controle de tudo, inclusive da nossa vida. Eu vou dizer uma coisa a você pode controlar o que for, a tua própria vida tu não conhece, quanto mais controla. Se a gente pudesse fazer um retrospecto, um vídeo e mostrar as ações e atitudes que a gente toma, eu tenho certeza que várias vezes a gente ia ver nesse vídeo, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter comprado isso. Por quê? Porque a gente não está no controle. Quem está no controle é Deus, amém? O que é que nesse homem, eu diria aqui na pregação, estaria morto? Eu diria que estaria morto as suas emoções, eu já falei isso, quero repetir. Ele não estava sentindo mais nem amor, nem raiva por ninguém. Aliás, o demoniado não sente essas coisas. Quem vive em um lugar morto, quem vive em um relacionamento morto, em um local morto, não tem sentimento. Mas tem raiva, nem raiva tem. Você sabe por quê? Porque não tem controle da sua vida. Tudo em redor faz que ele mova de acordo com o ambiente. Esse homem, ao mesmo tempo que ele estava se cortando, que ele batia nos outros, que ia tentar prender ele, que ele afastava as pessoas, que ele quebrava a corrente, ao mesmo tempo ele ia para o canto chorar. Ao mesmo tempo que ele se sentiu mais forte, mais poderoso, porque ele via as pessoas correr dele, ele ia para o canto chorar, pedir por ajuda. Quem vive um ambiente morto, quem vive vidas que não é vida, quem vive no engano, quem busca coisas que pensa que está controlando, que está agradando sua vida, que está dando direção na sua vida, é por engano, isso está morto.
A espiritualidade também é morta. Você perceba, ou melhor, perceba comigo, que talvez isso não aconteça com você, porque você é muito crente e tem controle da sua vida, mas às vezes você chega no seu trabalho e você conversa com pessoas e elas parecem normal. Você pergunta como é que foi o fim de semana, e geralmente eu fui para o stadium, eu vi o jogo do cowboy, eu fui para o parque, eu fui para ali, eu fui para aqui, eu fui para a Flórida, e você tem um fim de semana bem atordoado, bem atrapalhado, e você fica, uau, essa pessoa tem controle da sua vida, eu não entendo, não pode ser, eu oro tanto, eu busco tanto. Você ficaria abismado em descobrir a realidade da vida dessas pessoas. Você viu? O melhor exemplo disso aí, ajuda muito na pregação, diminui até o que eu vou falar, é o famoso self. Você pega o seu... Eu já chamar sua Kodak, aí você está triste, chorando, tomou uma branca, perdeu dinheiro, algo de ruim aconteceu, o marido fez uma coisa errada, sua mulher fez uma coisa errada, seus pais fizeram isso, seu namorado fizeram aquilo, você está triste, agoniado, né, gente? Aí você vai lá e posta aquela foto. Aí o outro morto do outro lado, o outro de fundo, aí acorda com aquela foto e diz, como fulano de tal é feliz. E eu estou nessa vida, meu marido brigou comigo, eu não tenho dinheiro para pagar as contas, minha mulher brigou comigo, meu filho fez isso, minha mãe fez aquilo, eu não posso fazer isso, eu não consigo saber como é que ela consegue ser feliz, como é que ele consegue ser feliz, eu não entendo. Aí passa para outra, aí o outro morto. Aí outro morto vai passando para outro morto, entende? Esquecer de mim, que desculpa, agora que eu faço. Você sabe o que acontece com isso? Às vezes eu fico, não estou falando de você, eu estou falando nós. O nosso testemunho. O nosso testemunho, em parte, e nós devemos dar testemunho, eu estou dizendo a vocês que não dê testemunho, dê o testemunho. Mas em parte, tem a ver com uma vida morta. Um ambiente morto. Porque é muito fácil você chegar na frente da igreja, no microfone, e dar o testemunho do que Deus fez na tua vida. Por exemplo, eu já fiz isso várias vezes. Faltavam 2 dias para vencer aquela conta, eu não tinha o dinheiro, e de repente o dinheiro chegou. Testemunho tremendo, Deus fez, está certo, por favor, não pare de contar isso. Mas para hoje, para a ministração de hoje, para você hoje, Deus me falou uma coisa. Como é que você vive, como é que está dentro de você? Você está vivo dentro de você, quando você está 2 dias de pagar uma conta, e você não tem o dinheiro, e fica 1 dia de pagar a conta, e o dinheiro não chega, e chega o dia, a hora de pagar aquela conta, o dinheiro não chega, e passa-se 2, 3, 4 dias, 1 mês, e o dinheiro não chegou, e a conta foi cortada, a água foi cortada, o aluguel não foi pago. No entanto, você continua servindo e louvando o nome do Senhor. É isso que eu quero ouvir. Isso é que me faz alegre, isso é que me traz viver, isso é que mata o que está morto dentro de mim, que eu não tenho, porém eu sei quem é o meu Deus, eu sei que Ele se levanta, eu sei que Ele é meu amigo, eu sei que a ajuda dele está chegando para mim. Entende? Não estou dizendo, repito, que está errado você dar testemunho que chegou a bênção. Eu estou querendo dizer para você que nós precisamos ressuscitar isso dentro de nós, quando a coisa que não temos não vai impedir a mim e a você de continuar servindo a Deus com alegria. Amém? Aleluia. Esse endemoniado falou muito comigo hoje. Vem falando há muito tempo. Aleluia. Glória a Deus. Outro ponto é que este homem, ele esteve fora do controle já antes de ser endemoniado. Como você entende que uma pessoa se tornou endemoniada? Como você entende endemoniado é aquele que está, o quê? Sendo controlado por demônio? É vivo? É um ser vivo? Ele é um espírito, mas não é um ser vivente, de carne e osso, né? Ele é um espírito. A Bíblia diz que maldição sem causa não encontra pouso, morada.
Esse homem, antes de ser endemoniado, ou houve uma razão tipo a de Jó, Jó não ficou endemoniado, mas sofreu ataque, ou ele perdeu o controle da sua vida e o demônio achou morada nele. Isso quer dizer que ele estava sem controle da vida dele, ele estava sem controle das suas palavras, ele estava sem controle dos seus olhos. Davi disse: fiz um acordo com os meus olhos, não olhar para nenhuma coisa pecaminosa. No entanto, ele falou, né? Mas foi ele que falou isso. Ele talvez estivesse frequentando algum local que não fosse de agradável a Deus, nem que viesse da edificação à vida dele. Talvez ele tivesse roubado, adulterado, talvez ele tivesse blasfemado contra o Espírito Santo, talvez ele tivesse feito alguma coisa. Em tudo isso que ele estava fazendo, ele estava sem controle, por isso que o demônio entrou nele. Igreja, nós precisamos entender uma coisa. Jesus disse: o diabo, ele vem bramido como um, ele está procurando a quem possa. Ele está como ao redor do crente. O que é derredor? Derredor é, ao nosso redor estão os anjos de Deus. Ao nosso derredor, mais afastado, aí está os. Sabe o que a gente lê isso e a gente entende? A gente acha tanto que Deus é o nosso babysitter, que a gente pega e acha que os anjos estão aqui juntinho de nós e os demônios estão como a milhões e milhões de quilômetros de distância. Irmãos, ele está ao derredor duas vezes. Os anjos estão aqui, os demônios estão pertinho. Agora, ele não lhe toca, ele não te faz mal nenhum, porque o sangue que nós celebramos aqui, o sangue de Jesus, ele te esconde, ele te protege, ele te guarda. Porque o diabo só atacou a Jó quando Deus colocou dizendo assim: você vai e agora ataca a Jó. E hoje em dia, né, funciona assim, mas de uma maneira muito como nós falamos aqui. O sangue de Jesus nos esconde. Até o próprio Deus, quando ele olha do trono para a terra, ele falou num versículo no Antigo Testamento, ele falou assim: eu olho para a terra e não vejo um justo sequer. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele nos guarda, nos protege. Até o próprio Deus, quando ele olha para a terra e vê que os filhos deles estão desviados, ainda assim ele não permite que os demônios venham sobre nós, porque o sangue do filho dele em nós, quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ainda em erro, ainda em pecado, ele não vê o nosso pecado, ele vê o sangue do filho dele, no qual ele tem aliança com ele mesmo. Portanto, ele não permite que o demônio entre em nós, mas ele vê que o demônio está ao nosso redor. Prova disso, uma das provas, para mim é quando Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, ainda ontem à noite, na hora que você estava fazendo coisa errada, o diabo pediu ao Pai a tua alma. O diabo está só de olho. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que a gente não tem controle. O diabo sabe que a gente julga. O diabo sabe que a gente fala o que não deve falar. O diabo sabe que a gente olha o que não deve olhar. O diabo sabe que a gente vai fazer coisas que não é para fazer, porque nós estamos fora de controle, gadaretos. Estamos fora de controle. Amém? Amém. Aleluia. Não estou chamando você de demoniado. Estou aplicando a palavra na vida dos seres humanos. Aleluia. Eu ficava imaginando também, quando eu li esse texto, eu escrevi alguma coisa aqui para não perder esse ponto. Como explicar a liberdade que nós temos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Nós estamos livres, irmão, nós estamos livres, que bênção. Outro dia eu falava aqui a respeito da liberdade e a libertinagem. O que é que a gente faz com essa liberdade que Deus nos dá? O frio meu. O que a gente faz com isso? Sabe o que eu penso? Sabe o que eu tenho a certeza? Sabe por que Deus nos chama de servo ou escravo do amor de Cristo? Que nós devemos um ao outro amor de Cristo. E Paulo ensina que nós somos devedor ou escravos
do amor de Cristo. Sabe por quê? Isso quer dizer que nós temos um dono, nós somos, temos que prestar conta a um. Mas sabe por que nós precisamos ter esse líder, esse Senhor sobre nós? Porque a gente não sabe administrar a nossa liberdade. Muita liberdade é muito perigoso para nós. Muita liberdade. Se nós não temos controle, não temos que prestar conta a ninguém, é muito perigoso. É por isso que nós, pastores, temos que ter um pastor acima de nós. É por isso que o pastor que está acima de nós tem que ter alguém para prestar conta. Porque a gente, quando está livre, a gente se sente livre para fazer o que quer. Ninguém está vendo, ninguém está sabendo. E a gente perde o controle e acha que Deus não está vendo. Aí essa liberdade que Deus dá, Ele dá, mas Ele continua sendo o Senhor de você. Ele é Senhor daquilo que você assiste. Ele é Senhor dos seus desejos. Ele é Senhor do seu corpo físico. Ele é Senhor da tua vontade. Eu aprendi no meu discipulado quando eu me converti no Brasil. Eu levei 2 anos aprendendo sobre o senhorio de Cristo. E o meu pastor, quando teve aqui agora, me deu o livro que eu quero passar para vocês. O senhorio de Cristo na vida do crente. Eu já ensinei isso para os mais antigos aqui na igreja. Ele é dono de tudo que você quer fazer. Os jovens têm... Você é jovem, eu fui jovem. Por incrível que pareça, eu fui jovem, tinha cabelo. Tem sonhos, tem realizações. E na cabeça do jovem, porque... Sabe por que alguns jovens casados não participam do culto dos homens? Eu não culpo, não. Eu acho um pouco de desperdício, mas sabe por que eu não frequento? Porque ele diz, o que eu vou fazer lá? Conversa assim, eu nunca passei por isso. São coisas assim íntimas, são coisas assim... Irmãos, se você entrar num culto desse, jovem, você vai aprender aquilo que o versículo Eclesiastes diz. Tudo que seu coração quiser fazer, faça. Tudo. A Bíblia diz tudo. Porém, um dia você vai dar conta desse tudo para o seu Senhor. Isso é o senhorio de Cristo na tua vida. Ele permite de maneira que você pode fazer o que você quiser. Mas um dia você vai prestar conta desse senhorio, dessa sua atitude diante dele. Amém? Aleluia. Começa a pegar daqui a pouco, só no final. Eu vou pegar no final hoje. Só queria aconselhar um pouquinho. Por isso nós precisamos de disciplina. A Bíblia diz que esse homem ele tinha uma legião de demônios. Porque quando Jesus perguntou qual é o seu nome, ele disse, legião é o meu nome. Sabe o que acontece às vezes? Casamento. Vou falar de relacionamento, vou falar de casamento. Porque o relacionamento pode começar assim, uma atração pelo outro. Né? A gente está na idade de começar a namorar, e algumas igrejas concordam no namoro, outras que logo no noivado, né? Aqui a gente está mais aberto ao namoro, né? Depois vem o noivado, depois vem um casamento, aí vem o relacionamento completo. O se apaixonar é assim. Eu tirei isso daqui. Aí vai um copo de água. Não é assim, apaixonar? Né? Fica doidinho pelo outro. Aí o namorar, de mão dada. Alguns pais estão sempre nem um beijinho. Mas negócio beijinho. Né? Aí o noivado já mais intimidade, já está procurando casa para morar, já está vendo o que é que o outro gosta, o que não gosta, já sabe mais de comida, já sabe de roupa. Aí vai se conhecendo, né? Aí quando casa, aí vem a lua de mel, aí se conhece mais ainda. Isso é bíblico. Deus ordena que nós fizemos isso como casal. E o relacionamento vai crescendo, vai aumentando, né? Deixa eu fazer uma pausa aqui e falar da minha cunhada, a Mônica, a Branca conhece, e ela falava assim, quando está namorando, é assim como eu expliquei, né? Um olhando para o outro, né? Aí fica noivo, beijinho para lá, beijinho para cá. Aí casou, passa pelo corredor, um beijinho, tudo bem, foi seu dia, foi bem. Aí já passando os meses, aí quando passa no corredor que se toma, não está me vendo aqui não, seu... Né? Mas só para quem é crente. Nós respeitamos. Né? Isso. E o que acontece é que
Eu não sei como é que eu vou explicar isso para vocês, mas a palavra de Deus ensina, que nos mostra, direciona, que a gente não conhece o coração do outro, porque o homem vê o homem como vê, não como Deus vê. Você pode ver o casal mais apaixonado que quiser. Aí eu vejo sempre Flavinho e Roberto, desde quando eu conheço Flavinho e Roberto, que eles namoram na igreja. Namoram o culto todo. Desde quando eu conheci dois. Aí vem Jonas e a Poliana do mesmo ritmo. E eu tá eu já parei o culto para ficar assim, olhando. E eu me agrado disso, eu acho bonito isso. Né? A declaração de Kézia com dela. Né? É lindo isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, com todo respeito. Você não conhece um outro, não. Eu vejo que vocês se amam, que vocês se gostam, os outros casais também. Mas eu vou dizer uma coisa, vocês não se conhecem. Tem muito casal aí fora que pensa que conhece o seu cônjuge, que conhece os seus filhos. Porque vê como o homem vê. E não vê como Deus vê. E às vezes a gente é quase impossível ver como Deus vê, porque a gente, às vezes, Deus está mostrando o erro, mas a gente está tão apaixonado que isso é pela sua cabeça, não é assim não. Não é? Ô Catarina. Aí no casamento, depois da lua de mel, começa a vir os problemas. Aí aquela parte que eu falei do início, o pastor está aqui para dar ajuda, eu preciso de ajuda, já sei quem é, já escolhi, não quero conselho. Aí começa a descobrir que casou com Mrs. Legião e com o Senhor Legião. Como é o teu nome? Vamos fazer, tu se lembra não? Legião. Não é assim? Para que conselhos? Você sabe o que eu fiz em 2 ou 3 aconselhamentos aqui dentro? Eu provoquei uma briga entre os dois. Não me lembro com quem foi. Foi com você, Ju? Não? Eu provoquei uma briga. Hã? Foi com o Branco. Você sabe por quê? Porque ela dizia que ele é sempre carinhoso, sempre amoroso. Eu pensei assim, pastor, ela não sabe quem é ele ainda. Precisa saber do casamento. Mas deu tudo bem, ninguém, só que pegou o pastor, ficou tudo tranquilo. Né? Tudo bem. Né? Uma briga de marido e mulher, nem pastor bate mulher. Está em 1 Heresia 2:2. Então. Mas ele é tão gentil, cavalheiro, tão organizado. Você vê como ele é organizado? Quando casar vai ser assim. O carro dele. Ele dizia que quando eu namorava com ela, eu só andava aquela camisa que tem um cavalinho, né? Tem um jacaré também. Né? Ia todo arrumadinho. Meus carros só vivia brilhando no meu pé. E eu tinha aquele corpo atlético de jogar bola. 3 vezes por semana eu jogava bola. Aí ela via, eu tinha uma caminhonete, claro que era C10, Chevrolet, claro. E quando eu subia na caminhonete, eu dava um pulo assim, até doeu agora. Mas naquele tempo eu subia com tranquilidade, né? E ela olhava no ar. Teve um dia que eu fui deixar ela na casa dela, que eu estacionei a caminhonete assim, lá tem uns bairros, né? No Brasil não tem nada muito perigoso, mas naquele tempo tinha uns bairros assim, eles estavam ensaiando o carnaval, bem na porta da casa dela. E na hora que eu estacionei a caminhonete, só viu tiro pra tudo quanto é lado. Eu empurrei Tereza pro chão e subi e fiquei cobrindo ela. Uau! Ela contou para todo mundo, Aí depois que a gente casou, hoje às vezes a gente está no mal, ei, quando é que vai tão rápido assim? Oh, desculpe, você está comigo, não é verdade? Oh, meu Deus. A gente pensa que tem controle. Eu vou ser sempre assim, ele vai ser sempre assim. Glória a Deus. Cuidado. Jovens, conheça primeiro quem é. Tenha certeza que não é um problema, não é um pepino. Só tem 2 soluções depois. Vamos matar, não, isso não falei. O pastor não falou isso. Ou divorcia, ou vive no sofrimento. E para divorciar, só se tiver adultério, ou se um dos dois morrer. E se não acontecer nenhum dos dois?
Outro dia eu estava vendo um filme e a mulher acabou traindo o homem, porque ela desconfiava que ele trabalhava demais e estava dando caso para a secretária. Resultado, a secretária era crente, saía primeiro do que ele todos os dias e ele realmente trabalhava todas as noites. E ela caiu no adultério porque achava que era. Ela não conhecia nem ela mesma. A gente tem que saber se está casando com legião ou com crente. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos 2 ou 3 pontos aqui. A outra coisa que ele fazia, repetindo, quando fala que ele despedaçava os grilhões, no versículo 3 e 4, dizendo que andava noite e dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo com pedras. De alguma maneira havia um clamor de desespero. Eu falo isso porque eu tive a experiência de ter visto isso. O desespero, o clamor de alguém. Você sabe o que uma pessoa desesperada faz? Coisas desesperadas. Que não tem controle de si, toma as medidas desesperadas para tentar solucionar os seus problemas. Uma delas, se corta a si mesmo. Pastor, está louco. Como que um crente vai se cortar a si mesmo? É muito fácil. Você sabe o que é cortar a si mesmo espiritualmente falando? É quando você diz para você mesmo: sabe aquele emprego que você tanto queria? Eu não tenho capacidade de alcançar esse emprego. Você mesmo cortou a sua esperança. Sabe aquele casamento que você tanto orou com seus pais, aquele príncipe desencantado, desencabulado, que é crente, não fala assim direito? Ele nunca vai chegar para você. Ah, por sinal, você nunca vai casar. Você diz isso para você mesmo. Você despedaça a sua esperança. Você despedaça os seus sonhos. E depois você não aceita, acha ruim, quando abre a boca e prega para você, dizendo que nós parecemos os gadarenos. Não é? No texto de Mateus fala 12 gadarenos, aqui fala um. Ai, quantas vezes espiritualmente você já se cortou? Quando uma pregação de fé levantou o seu ânimo. Quando a pregação de fé faz você entender o que você está passando. Quando a pregação de fé levanta o teu espírito, a tua alma chega mais perto de Deus. Quando a pregação de esperança, um louvor que traz você a presença do Senhor, ao Santo dos Santos, você está aqui, você recebe, você vai ao púlpito, você vai aqui ao altar e se entrega para Deus e proclama mudança de vida. Você está tão cheio de fé que o inimigo passa longe de você. Você está tão cheio de Deus que o seu rosto passa a brilhar como o rosto de Moisés brilhava. E o povo dizia: Moisés, cobre esse rosto, porque eu não consigo nem olhar para você, que tão cheio de Deus que você está. Mas aí quando chega lá fora, alguém te dá uma palavra, e é mesmo que se pegar uma agulha, chegar numa bola dessas bolas de aniversário bem cheia, e a sua fé desaparece. Irmãos, o que vale mais? A palavra de Deus viva e eficaz, declarada para você, que está aqui esta noite para dizer para você que o amigo está chegando, que a esperança está chegando, que o socorro está chegando, que a ajuda está chegando na tua vida. Ou você chegar lá fora, vir um endemoniado dizer para você: esqueça isso que você nunca vai alcançar. Parece aquela pregação que eu vi há uns 15 ou 20 anos atrás, lá na Bahia. Esqueci o nome do pastor, dizendo o nome dele, esqueci agora. Ele disse que estava pregando no interior da Bahia, e ele gostava de andar como eu gosto, assim, durante a pregação. E quando ele chegava para lá de carro aberto, o povo olhava para lá. E ele olhava para o povo, continuava a pregar, e vinha, e olhava para cá, e o povo virava o olho para o outro lado. Aí ele começou a se cheirar, começou a passar a mão para ver se era o hábito dele, o que é. E ele já ficava para o outro lado, e o povo olhava para o outro lado. Ele parou, aí olhou para trás, sabe o que era? Uma barata. Ele corria para um lado, a barata ia para o outro, e o povo acompanhava a barata, e não acompanhava o homem que estava cheio de Deus. O diabo sabe o que é fácil? Muito fácil.
Porque nós não temos controle. Nem daquilo que nós precisamos, nós desejamos, nós almejamos. Nem isso nós temos controle. Amém? Você está recebendo a palavra de Deus? Jeová é verdadeiro, irmão. Aleluia. A outra coisa que ele faz, ele espanta, ele afasta, ele amedronta, ele fere, ele destrói amizades, aliança entre pessoas, entre irmãos, entre casamentos. A Bíblia diz que as pessoas normalmente, falando que as pessoas chegavam e traziam, tentavam prender ele em grilhões para tentar controlá-lo, porque não é ele que se prendia em grilhões, não eram os anjos não, eram pessoas que traziam correntes e grilhões para tentar segurar ele, pessoas que tinham misericórdia, mas não tinham controle sobre ele. Quer dizer para você que sua esposa, seu marido, seus filhos, seu pastor não tem controle sobre você. Se você não tiver controle sobre você e entregar a você mesmo, o Espírito Santo, ninguém pode te ajudar, viu? E o que acontece quando nós estamos assim é que ele afasta as pessoas, ainda que as pessoas venham com coisas pesadas, duras, ou com amor, seja com o que for, ele afastava as pessoas. Imagina que ele jogava pedra, que ele gritava, que ele cuspia. Imagina que ele mijava, jogava pum-pum na cara das pessoas. Eu imagino que ele era violento, eu imagino que ele fazia coisas horríveis para afastar pessoas. Você sabe o que acontece com pessoas que se isolam porque acham que a igreja falou mal, fofocou? Você for para a igreja, não volto mais na igreja, vou ficar em casa. Tem muita gente agora que faz o culto em casa. Só, meu Deus, o Espírito Santo. Não é não. É algum espírito, mas não é o santo. Porque fica em casa. Não participa de igreja. A Bíblia diz, na comunhão do repartir do pão. Ele não falou isso entre você e você, não. É entre você e o irmão, na presença do Espírito Santo. É diferente. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Se você estiver sozinho, claro que Deus não te abandona se estiver sozinho. Mas quando ele fala em você se isolar, Adão, onde é que você está, Adão? Eu não estou lhe vendo. Deus está vendo. Mas por que se isolar? Alguma coisa está errada. Geralmente a gente se isola e abre a boca para dizer, sabe o que, irmão? A igreja me feriu. Não. Você perdeu o controle da comunhão. Você perdeu o controle da sua mente, do seu coração, dos seus desejos. Você perdeu o controle do perdão. Você perdeu o controle daquilo que é agradável a Deus, que é perdoar. Mas ele é endemoniado cada lenda. Você não tem isso. Você, de maneira, você que está nos ouvindo, você não pode ter isso. Não é? Agora, a possibilidade de você ser ajudado quando você se afasta, quando você se isola, diminui. Às vezes ao ponto zero, se você se esconde, ao ponto nem o pastor te achar. Liga. A sua mensagem foi enviada para a caixa postal que já está cheia. Liga mais tarde. Uma vez que o irmão aqui, logo no início da igreja, você está em igreja, já tinha igreja. Aí eu liguei, aí, não está em casa não. Eu não vou dizer o nome não, porque eles me conhecem. Aí está. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz em Provérbio que é mais fácil você, falamos isso semana passada, é mais fácil você conquistar uma cidade, o que, irmãos Wandas? Armada, cheia de soldados. É mais fácil você conquistar uma cidade com muralhas grossas, grandes, pior do que a própria, como se chama? As muralhas de Jericó. É mais fácil ser conquistar do que você conquistar um coração do amigo que você ofendeu. Aí esse irmão se afasta. Porque você perdeu o controle, porque ele perdeu o controle. E não foi só ele, você também perdeu o controle. A igreja perdeu o controle. Como é que vai ajudar esse homem? Como é que vai ajudar essa pessoa, essa mulher?
Amém? Cuidado com essa falta de controle. Aleluia. Eu não sei se você consegue dormir quando você está assim. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu posso disfarçar, eu posso pregar, eu posso rir, mas você não sabe o que está acontecendo dentro de mim. Quando essas coisas estão acontecendo, eu vou lhe dizer uma coisa: nós temos um monte de demônio para guerrear. Como, pastor? É que eu estou ensinando para o diabo. A igreja está inquieta. Tem um demônio de inquietação aqui. Fala para o demônio de inquietação. Espírito de inquietação. Está amarrado como Jesus, sai da igreja. Ok. Criança chorando. Demônio que faz as crianças chorar, que perturba as crianças. Sai daqui em nome de Jesus. Tudo tem nome. Se você não sabe o nome dele exatamente, mas ele, qual é a função dele? Ora, guerreando o espírito que está atrapalhando. A característica, a qualidade dele. Não fácil. Mas a gente prefere se isolar. A gente está vendo qual é o problema. O nosso controle é se isolar. Acaba, como eu falei do sono, é que a gente às vezes não dorme por causa dessas coisas. Eu não sei se você já ouviu, pelo menos 2 pessoas disseram que sim. E chega no outro dia, o seu olho está um aqui, outro do lado de cá. Você está mais quebrado que arroz de terceiro, mais rasgado que papel na mão do menino. Aí você não consegue fazer nada. Chega no stop, fica esperando a música verde. O pessoal buzinando, tá cego, tá vendo? Não. E fica lá. Eu nunca aconteceu com você. Você nunca parou no sinal e dormiu? E o sinal abriu e fechou. 2 vezes eu fiz isso. Deu, o sinal abriu e fechou 2 vezes eu. Mortinho. Por quê? Porque eu não dormi. Mas sabe por quê? Porque eu, pastor, você, pessoal do louvor, pastora, o pastor, você que está ouvindo, temos demônios que ficam, nós temos demônios, mas existem demônios que ficam ao nosso derredor, tentando tirar a nossa paz, tentando tirar a paz. Mas sabe o que ele conseguiu? Tirar a paz. Interessante que essa paz, Deus nos deu. A minha paz vos deixa, a minha paz vos dou. E aquilo que Deus nos dá, o demônio não tem poder, não tem autoridade, ele não tem cacife para tomar o que Deus nos deu. Mas ele tomou, sabe por quê? Porque nós perdemos o controle daquilo que Deus nos deu. E não é só o sono, não é só a paz, não. São os bens materiais que Deus nos dá e a gente perde o controle, não sabe como manter, não sabe como conservar, enfia os pés pelas mãos, ó Deus, aqui eu estou culpado. Porque a gente perdeu o controle e é só o gadareno que perde o controle. Nós não. Oh meu Deus, ajuda. A gente fica cansado, mas tem uma coisa que eu quero dizer para você. Mesmo cansado, a Bíblia diz em Isaías que aqueles que esperam no Senhor, ou seja, aqueles que têm um controle no Senhor, eles renovarão as suas forças. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Estou quase acabando, cheguei na 5ª página, são 36. Aleluia. Irmãos, estou acabando mesmo, de verdade. Eu preciso mais 1 ou 2 pontos para fazer você entender. Nós estamos no capítulo 5 de Marcos. E a Bíblia diz no início que Jesus estava num barco e eles chegaram aonde? A outra margem. Jesus tinha um compromisso. E esse compromisso era libertar, era ajudar esse gadareno. E eu quero dizer para você que toda vez que Deus está mandando ajuda para você, toda vez que você está vendo que Deus está trabalhando para te dar uma coisa, eu quero dizer para você, vai acontecer com Jesus. Nos capítulos 3, principalmente no 4, a Bíblia diz que Jesus entrou no barco lá do outro lado da margem. Do outro lado. E quando ele pisou o pé no barco, ele entrou e... esse sono do Salmo 3 e do Salmo 4, esse sono que Jesus dormiu. Deter, dormir e logo
porque só o Senhor faz habitar em segurança. Mas quando chegou no meio do caminho, toda vez que você começa uma coisa, chega no meio do caminho, o céu começa a ficar escuro. O vento começa a soprar. Mas você já começou, porque foi Deus que te deu isso. E Jesus estava indo em uma missão. Você tem uma missão, você tem algo a resolver. Você tem uma bênção para receber. A bênção está do outro lado. Você saiu deste lado. Mas no meio do caminho a coisa engraça. O céu fica negro, diz a Bíblia. O vento perdeu o controle. Estamos no controle do diabo. O mar perdeu o controle. Estamos no controle dos demônios, da potestade do ar. O medo tomou conta dos seus discípulos. A falta de fé tomou conta do coração dos seus discípulos. O mar perdeu o controle, o vento perdeu o controle, os discípulos perderam o controle, o barco perdeu o controle, mas Jesus dormia no barco. E eles estavam em desespero, porque Jesus tinha uma missão. Eles não sabiam, Jesus não sabia. Mas Jesus também sabia o final da coisa. Mas nós não vimos, nós não sabemos, pelo menos não queremos ver o final da coisa. Porque o final já foi dito. Vou te dar, então você vai receber. E acordaram Jesus. Eles são sujeitos de pouca fé. Tudo descontrolado. Parecia umas Mariazinhas com o vestido da mãe. Jesus disse, calma, quieto-te. Sabe por quê? Toda vez que você tem algo para receber de Deus, os ventos, os mares e os que estão ao redor de você vão perder o controle. Mas você tem que botar a cabeça no travesseiro. Eu tenho que colocar a cabeça no travesseiro, deitar e dormir durante a tempestade, porque essa tempestade não é natural, essa tempestade não foi da natureza, essa tempestade foi dos demônios, as potestades do ar, que se levantou para tentar impedir a Jesus de alcançar alguém que precisava de ajuda. E quando você vê alguma coisa na igreja acontecendo, que você está em campanha, que você está pedindo, e algo acontece, talvez fora da igreja ou dentro da igreja, irmãos, o motivo é de alegrar-se, o motivo é de ficar feliz, o motivo é de saber que a ajuda está chegando. Quando você vê o céu ficar preto, se alegre, porque a ajuda está chegando. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Antes do milagre acontecer, irmão, a coisa vai ficar preta, viu? Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que os homens que estavam com Jesus, seus discípulos, eles clamavam por Jesus na hora da coisa difícil, na hora do descontrole que havia ali. Mas em tudo isso, a Bíblia diz que quando, versículo 6, se você puder me acompanhar no versículo 6, é a conclusão. Quando de longe viu Jesus, sabe o que é isso? Muito tempo sofrendo, muito tempo se rasgando, muito tempo sem controle, ofendendo, agredindo as pessoas, muito tempo pensando que está fazendo a coisa certa, mas o descontrole da sua vida não deixava nem se ver que você estava machucando. Eu não falo você que está recebendo essa palavra. Você estava machucando, ofendendo, não só a outras pessoas, mas a você e ao próprio Deus que está tentando te ajudar. A Bíblia diz que aquele endemoniado, ele olhou e viu Jesus. E Jesus vinha em sua direção. É por isso que eu quero chamar essa meditação de hoje, que a ajuda está chegando. Nessa pressão sobre tua vida, nessa pressão sobre áreas da tua vida que você não tem controle, nessa pressão na tua vida que você não consegue nem entregar a Deus o controle da situação, a ajuda está chegando. A Bíblia diz que Jesus veio em direção àquele homem, e aquele homem, quando viu Jesus, correu em direção a Jesus. Eu tenho minhas dúvidas se foi o demônio, as legiões,
correu em direção a Jesus, ou se foi aquele homem na sua última esperança, lutando contra os demônios dentro dele, porque pessoas endemoniadas me diziam: eu lutava para ter os meus membros de volta e não conseguia. E baseado no testemunho que eles davam, eu penso que nesse momento que ele correu em relação a Jesus, não foi a legião que correu, foi aquela pessoa que disse: eu não só tenho um jeito, é entregar o controle da minha vida definitivamente na mão daquele que vem me ajudar. E ele correu e se jogou diante de Jesus, e se prostrou diante de Jesus. Os demônios começaram a se agitar e começou a entregar Jesus ali para que houvesse. Você sabe que às vezes quando você está pregando o evangelho, as pessoas: está pregando demais, mas como está pregando? Sabe para que é isso? Para fazer um descontrole na sua mente, no seu coração, e você começar a achar que nem Billy Graham prega com você. Você é o cara, o seu controle do evangelho. Paulo fica abaixo de você, Jesus também, né? O diabo faz isso para você pensar. Mas aqueles demônios, aquele homem, tudo que estava ali foi aos pés do Senhor, porque a Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará àquele. Glória a Deus. Ele veio ajudar aquele homem, ele veio salvar aquele homem, ele veio tirar aquele homem das trevas. Ele veio. Eu fico outra coisa imaginando, pastor, pastor tem que saber, né? Tem que saber. A gente não sabe tudo, a gente tem que saber. Por que aquele homem, eu creio que as pernas dele se lançou, irmã, aos pés de Jesus? A Bíblia diz que quando a luz da palavra chega, as trevas se dissipam. A Bíblia diz: resistir, ou melhor, submetei-vos a Deus, resistir ao diabo e ele. Eu acredito que aquele homem disse: só tem um jeito, eu vou me atirar aos pés de Jesus, eu vou levar essa legião que está comigo, esse que está me fazendo perder o controle, e quando eu chegar aos pés de Jesus, aqueles demônios vão ter que correr de mim, porque eu vou estar aos pés do Senhor. Quando você chega aos pés do Senhor, não tem demônio que resista, ele tem que fugir, porque o Senhor é poderoso e ele tem o poder para esmagar a serpente. Aleluia, aleluia. Às vezes você pode olhar para esse que te prega e ver tanto descontrole na vida dele. Eu quero dizer uma coisa: eu sou o primeiro a confessar que eu não tenho controle sobre a minha vida. As besteiras que eu faço, é eu que faço. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: diariamente, frequentemente, todo tempo e toda hora, eu estou me jogando aos pés do Senhor, para que as minhas besteiras, as minhas bobagens, os meus erros fujam de mim, por causa da presença de Deus que está em mim. O lugar mais alto que você pode chegar, irmão, aos pés do Senhor. Já foi cantado isso. Aleluia, aleluia. Baseado nesse último texto, nesse último versículo, nessa última declaração de que aos pés do Senhor o inimigo tem que fugir de nós, e a gente passa a entregar o controle ao Senhor. Você quer prova de que esse homem passou a ser controlado por Deus? Porque eu fechei a Bíblia? Deixa eu ler para você. Deixa eu ler para você não pensar que eu estou inventando. Aleluia.